Sejam muito bem-vindos, terráqueos, a este programa maravilhoso que está começando agora. Eu não posso deixar de agradecer a toda essa equipe maravilhosa que faz esse programa acontecer. Ao Léo Dresch, meu diretor maravilhoso, Leozito. Raul Ferreira Neto por nos receber em sua casa aqui na Faria Lima, um estúdio maravilhoso. Isabela Lia, minha assessora, que faz também tudo acontecer. A Cartuno Design, que faz esse design maravilhoso, com essa galáxia, com esse ET. Tudo que vocês estão vendo mover aí nesse programa é a Cartuno, que faz com muito amor e carinho. A Tetela, da TW, olha que maravilhoso. Tetela Whittaker, que está me vestindo a todos os programas. E ao canal Empreender e à Band News, Grupo Bandeirantes de Comunicação, que nos recebe em sua casa. Eu tenho uma honra de estar aqui e fazer parte de vocês, desse ecossistema maravilhoso, viu? Neste programa, que não é um podcast, não é uma entrevista, não é um game e muito provavelmente não seja desse planeta. Diretor, roda a vinheta pra mim. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que é presidente da Associação Sucos BR, além de ser acionista e sócio da Prats. Com certeza você já tomou o suco dele, eu tenho certeza absoluta. E meu primo, Paulo Pratinha! Uhul! Olá, e aí, Paulinho? Olá, tudo bem, prima? Tá, tudo bem. Uma honra, um prazer estar aqui com você, estar com toda a tua equipe, como você já falou, tá aí com todas as pessoas que vão assistir esse programa. Olha, Paulinho, você sabe que assim, né, a gente tem o público majoritariamente, né, de empresários e empresárias, todo mundo de 25 a 60 anos é o nosso público. E é muito louco, eu estava conversando com você mais cedo, porque assim, o agro é tão distante para mim, você é um estudo para mim, porque toda vez que eu te encontro, eu tenho uma aula, nossa, cada coisa que você fala, etc. Eu queria que você me dissesse, começasse dando um panorama hoje do agro, porque eu ignoro, realmente é um mercado que eu tenho com muita curiosidade. Como eu te disse ano passado, fui até a congresso de crédito de carbono para entender eu sou curiosa. Mas eu queria que você falasse hoje o que é o Brasil no agro e quem é o nosso alvo ou o nosso concorrente. O Brasil é o top mesmo? O agro é pop de verdade ou não? O agro é pop, o agro sempre foi pop. Uhum. Principalmente, não se esqueça, eu vim de São Paulo e fui para o interior. Sim. Nasci, me criei aqui em São Paulo, capital, e fui para o interior há 30 anos. Em 1994 fui lá para o Paraná. E aí a gente, 30 anos atrás, passou pela experiência que você está falando agora. Entender o que é o agro de verdade. Passando lá no dia a dia, trabalhando, tá passando os perrengues de andar de trator, tá certo? Tá lá na roça, guiar caminhão. E a gente percebeu que a gente não tem a visão correta do agro, que é uma grande indústria a céu aberto. A gente depende de clima, a gente depende de chover, de não chover na hora certa, depende de uma série de fatores que estão além do nosso controle e de um capital intensivo muito grande. A gente brinca, depois de todos esses anos, tem muito trator que custa mais que a maioria dos apartamentos. Nossa, então, é uma indústria que tem um capital muito elevado, um nível tecnológico muito grande. A gente brinca de drone já há vários anos, tratores autônomos já tem um bom tempo. Coisas que estão chegando hoje na cidade acabaram tendo o seu desenvolvimento no agro. Isso é uma coisa que realmente só você vivenciando no dia a dia para conseguir entender. Isso faz com que, principalmente o Brasil, que tem uma extensão territorial absurdamente grande, e quando a gente fala em extensão territorial, já não está falando de tamanho de país, mas em que a gente chama de área arável, aquilo que você pode cultivar. Perfeito. Então, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, isso são 850 milhões de hectares. E o agro brasileiro, que todo mundo fala muito, tem somente 200 milhões de hectares de pastagens, tá certo? E 70 milhões de hectares de área que hoje é explorada para a agricultura. São 270 de 850, sobram quase 600 milhões de hectares, 6 milhões de quilômetros quadrados, que ainda são biomas nativos. Então, quando o pessoal fala de problema de acabar com a Amazônia para ter pecuária ou para ter soja, na verdade, o que a gente não tem é a dimensão, primeiro, do país. Sim. Segundo,
o que é feito dentro desse país. E aí esse agro, que se potencializou, que cresceu 3 vezes a sua produção nos últimos 20 anos, não aumentou 25% da área que ocupa. Isso se deveu ao quê? A tecnologia, brincadeira que eu falei, a gente brinca de drone faz tempo, a gente tem trator autônomo antes da Tesla ter carro aqui, andando sozinho em São Paulo. Sim. Então é um grande laboratório a céu aberto, dado justamente pela capacidade que o Brasil tem, graças ao seu solo, ao seu clima. E há uma cultura ainda agrícola muito forte, tá? De desenvolver todo esse mercado que agora está chegando no grande centro. Eu tive a felicidade, eu falo isso, eu tive a felicidade de pegar e ter essa experiência 30 anos atrás, vivenciar, crescer e ver esse agronegócio se transformar numa coisa mais próxima das pessoas aqui da cidade. Tem muito amigo meu que ainda fala igual a você. O que é o agro no final do dia? Mas eu me sinto super distante, assim, é muito louco, porque você vem, toda vez que você vem nos visitar, eu fico assim, eu colo em você, fico te fazendo 1000 perguntas, eu pareço uma maluca, assim, pra entender, realmente, eu tenho muita curiosidade. Você está vestindo o agro, tá certo? Sim. Você se maquiou com o agro, você se penteou com o agro, eu também, tá certo? Nós estamos comendo e bebendo coisas do agro no nosso dia a dia. São coisas que talvez por estarem tão inseridas no nosso dia a dia, a gente não lembra que isso se originou um dia da terra. Sim, sim. Ao mesmo tempo, eu sempre brinco. Eu falo que Monteiro Lobato, eu sempre admirei muito. Mas a visão que ele deu para o agro, que é o personagem o Jeca Tatu, ele se perdeu no tempo. Tá? A agricultura acabou, assim, no mindset das pessoas dos centros urbanos, ficando um pouquinho com a imagem do Jeca Tatu. Só que esse Jeca Tatu, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele se aprimorou tecnicamente e inseriu o Brasil para o mundo de uma forma muito grande. E por que o agro brasileiro está tomando destaque, da forma que está tomando destaque hoje? Porque o estoque de terra arável do mundo está no Brasil. Os Estados Unidos já está ocupado, já fazem 70 anos, desde os anos 50, a área agricultural dos Estados Unidos não cresce. Na Europa, a mesma situação. Os países da Ásia têm uma dificuldade de clima e solo muito complexas para crescer. A África e muitos dos países do continente africano também têm essa dificuldade. E aonde está o grande estoque de terra arável do mundo? Brasil. E não é desmatando que você precisa disso. Só para ter uma ideia, o Brasil, nos 200 milhões de hectares que tem de áreas de pastagem, tem 220 milhões de cabeças de equinos, bovinos, tá certo? Qualquer tipo de animal. Tá. É uma densidade muito baixa. Se a gente conseguir pegar e converter 1/3 dessa área em agricultura, nós dobramos a quantidade de área agriculturável do Brasil. Olha que sem bárbaro. derrubar uma única árvore. Plantando, ao contrário, né? Você substituindo, Lógico. melhorando a pastagem dos outros hectares que sobraram e convertendo essa pastagem em área de agricultura. Então, o estoque de terra pronta, como a gente brinca de falar lá no interior, é muito grande. E isso é o que talvez assuste as contrapartes. Porque lá fora você só consegue aumentar a produtividade agrícola, a produção agrícola via produtividade. Que nós também temos o mesmo acesso. Tanto que eu falei que nós triplicamos a produção e aumentamos 25% a área. Graças ao quê? A mesma tecnologia que tem no resto do mundo, ela está aqui no Brasil. E, felizmente, nos últimos anos, ela está sendo desenvolvida no Brasil. Todas as grandes empresas de desenvolvimento tecnológico, de sementes, fertilizantes, formas produtivas, estão baseadas aqui também. Nós temos grandes casos de produtos, e não só as commodities tradicionais, milho, soja, algodão, trigo, tá? Mas principalmente fruticultura, tá certo? Uma série de outros produtos hoje são desenvolvidos para cá, aqui no Brasil, e são capazes de pegar e trazer novas formas de produção lá fora também. Então, eu sempre brinco, tá? O agro do Brasil, ele não é pop, ele está meio que apavorando o restante, porque o potencial de crescimento é muito grande. Nós ainda vamos chegar num ponto onde, principalmente, europeus e americanos já chegaram em termos de disponibilidade, e a tecnologia hoje ela é disponível para todos nós. Existe hoje algum lugar onde... bom, devem existir fundos que investam em agro, né? Como você estava me contando, até você passou por um processo assim, de fundo, de investimento, de etc. Esses fundos funcionam como um fundo de investimento comum? Ele é um fundo direcionado só para isso?
Que tipo de investidores acabam entrando no mercado do agro? Digo, se houver algum investidor aí, ó, oi você amiguinho, tudo bem na sua casa, tá aí no sofá, abrindo o teu olho pro Paulinho aqui, gostou da gente? Ah, vamos mandar uma mensagem. Ele não tem direct, não tem como falar com ele. Não chega, você não chega nessa... É isso que eu falo, sabe o que que é uma coisa? Não é que assim que você tá lá na internet, sei lá, o Shark Tank lá, aí você manda mensagem pro Shark Tank, oi, tudo bem, eu tenho uma empresa, não sei o que, quero investir. Ou o contrário, né, você vai buscar nos eventos de startup, por exemplo, né, Startup Weekend, você vai lá no Startup Weekend, você como investidor pode sentar, fazer uma rodada de investimento, maravilha, olha, muito legal isso, muito interessante. Quero investir nessa empresa, quanto você quer pelo tanto de negócio e vamos vender uma parte da empresa, etc. Essas rodadas de captação, esses investimentos, eu faço isso Que como? pé que tá isso? Onde é que se investe? Onde é que bota dinheiro nisso? Ainda se existem, claro, obviamente, os chamados FIAGROS, que são fundos imobiliários orientados para o agro, Tá. que estão muito mais presos à questão efetivamente de produto físico. Comprar terra, valorizar terra, agriculturar uma terra de menor valor. Uhum. Tá? Compra-se, agricultura-se, desenvolve-se, tá? Você consegue agregar valor nesse processo. Mas eu enxergo que existem dois instantes. Existe essa questão imobiliária, que ela já vem muito dos fundos imobiliários tradicionais. Você está mudando o ativo, em vez de ser um prédio de apartamentos ou um galpão, é terra. É terra, Tá tá. certo? Mas você tem a produção. E aí aqui entra uma coisa engraçada. A quantidade de empresas que você tem no meio agrícola ainda são pequenas. É um número pequeno. Você tem muito mais produtor, pessoa física, famílias, tá certo? Do que empresas trabalhando no agronegócio. De novo, a gente tem que lembrar que a gente não está falando das grandes empresas produtoras de soja, de algodão e milho lá no Mato Grosso, no Goiás, Matopiba, etc. Mas você está falando de toda uma produção agrícola. Você tem grandes expoentes no setor de carne, no setor de frango, no setor de suínos, mas existe o quê? Ainda uma demanda e uma capacidade de crescimento para investimento para você pegar e transformar unidades menores ou um conjunto de unidades menores que hoje estão sendo geridas, gerenciadas e sendo de propriedade de famílias em empresas. Eu acho que está aí o grande pulo do gato para a gente conseguir pegar e trazer a massa de capital que existe, que a gente vê transitar em fundos de outros tipos para fundos que possam pegar e trabalhar essa questão do agronegócio. É uma questão cultural. Tá. A gente viu isso, por exemplo, Flórida, que a gente acompanha muito por conta da produção de citros da Flórida. Então, nesses 30 anos eu fiquei tanto no Paraná e ia para a Flórida 2, 3 vezes por ano para acompanhar. E o que a gente viu? Uma citricultura na Flórida extremamente familiar, Tá. com dificuldades de sucessão, que ao longo desses 30 anos acabaram se transformando basicamente em pomares corporativos. Pela dor. Porque não tinha solução de continuidade com os herdeiros, vendiam para uma empresa que foi agregando e hoje são empresas que têm áreas significativamente grandes de pomares de citros na Flórida. Nós vamos passar isso por aqui. Segura esse raciocínio aí, que eu vou para um breve intervalo e volto já já. E aí você estava falando sobre os citros na Flórida. Você vivia essa ponte e aí essa dificuldade de sucessão. Que a gente acaba vendo aqui no Brasil também. A gente viu isso no meio oeste americano também. Você tinha sempre fazendas familiares que foram se agregando pela falta de sucessão a empresas que também hoje cultivam áreas bastante grandes. Quando a gente fala de áreas bastante grandes, a gente está falando de áreas de 70, 80, 100 mil acres, tá? 30, 40, 50 mil hectares. Coisas que nós temos aqui no Brasil, às vezes, em uma família. Que loucura. Mas isso precisa se profissionalizar, precisa crescer, porque também a demanda de capital cresce e a forma de profissionalizar isso também é necessária de acontecer. Eu só queria fazer um ressalto, tá certo? Sobre as mídias sociais. Tá? Eu sou um cara que tem bastante seguidor lá no LinkedIn, viu? Eu tenho quase 3 mil seguidores no LinkedIn. Muito bem. Só também é só lá. Tá? Também é só lá.
Ai, a gente não é conectado no LinkedIn. Caramba, essa é a hora, primo. Como assim? É só da turma que tá mais dessa parte Corporate, corporate da desculpa, vida, eu sou tá? influencer, tá? Tá? Eu sou a filha aqui, ó, TikToker. É isso. Mas Então, fala, desculpa. existe todo essa condição de você ter esse crescimento, e isso vai ser necessário. Uhum. Isso vai ser necessário. A gente tem visto a cada ano que a quantidade de pessoas, a quantidade de empresas envolvidas no agro, ela cresce. A gente tem que passar para um segundo passo, que é legal, bacana a gente falar que o Brasil é um dos primeiro ou segundo maior produtor de soja, tá? Cabeça com cabeça dos Estados Unidos. Mesma coisa, segundo maior produtor mundial de milho. Tá? Não dá para bater milho nos americanos, porque os americanos não sabem brincar com produção de milho, tá? Eles não sabem brincar, simplesmente. Então, suco de laranja, carne, proteínas animais, frango, porco, bovinos. O Brasil tem uma capacidade de produção muito grande. E ele precisa fazer o que agora? Fazer a segunda fase desse processo, que é agregar valor a isso. Como é que se agrega valor a isso? Se industrializando isso daqui. Nós não podemos ser um exportador de grãos, nós temos que ser um exportador de farelo, de óleo de soja, tá? De milho, não de grão de milho, mas de DDG, de óleo, de todos os produtos já industrializados, tá certo? Para não acontecer tipo assim, quem que é o maior produtor mundial, tá? O maior exportador mundial hoje de óleo, tá certo? De farelo de soja? Argentina. E não é de agora. A Argentina é o maior produtor mundial, o maior exportador mundial de óleo e de farelo, tá? Já tem muitos anos. Já tem muitos anos. Que loucura. Porque eles industrializam a sua produção. E esse é o passo que a gente vai precisar. E dado o tamanho do agro brasileiro, nada mais interessante pensando em dinheiro, dessas próprias estruturas de hoje de produção primária, agregarem uma produção secundária também, em muitos casos. Sim. Então esse é um potencial que investidores, e eu acho que o mercado tem que olhar mais para isso. O fundador desse tipo de estrutura, que é o nosso caso, por exemplo, que nós temos tanto a parte agrícola quanto a parte industrial, esse é um cara que conseguiu gramar, tá? Sair da produção agrícola, ter as dores do crescimento, vamos chamar da adolescência, de se transformar em indústria, e aí se maturar fazendo chegar o produto na prateleira. Então, esse nível de verticalização, ele é capaz de acontecer. Existem vários segmentos que isso pode acontecer, mas as demandas de capital são grandes. Então, eu acho que o mercado precisa entender mais isso, e isso está acontecendo. Paulatinamente, isso está acontecendo. A gente, só mais uma pergunta, prometo, e aí a gente vai para os quadros, mas assim, eu queria te perguntar, a gente estava falando mais cedo, que é isso. Ano passado, eu vivi a vibe do crédito de carbono, porque é isso, eu sou uma pessoa, eu tenho investimentos conservadores. CDB, CDI, tirei meu CPA 20, mercado financeiro, eu tô aqui, ó. Vou aprender a investir o meu dinheiro, não vai mais ser um problema na minha vida, porque antes eu tratava isso, eu negligenciava o investimento financeiro, falava, não entendo disso, eu sou do entretenimento, não quero saber. Depois não, fui estudar, eu tenho que saber onde investir o meu dinheiro, eu quero saber como poupar, eu quero saber como ter um patrimônio, eu vou entender, fui estudar. E ano passado vibrou muito, eu encontrei diversos amigos empresários que falaram pra mim, Fefa, tem que investir em crédito de carbono, cara. É a nova onda, você tem que investir nisso. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, preciso investir nisso. Fui estudar, descobri que existem mais de 70 tipos de crédito de carbono, que é agora o que você falou, que foi despertado isso, e que é uma curiosidade. Eu nunca recebi um convidado do agro, então tô muito feliz em você estar aqui para eu finalmente falar desse assunto, porque eu tô estudando, tô tentando entender, e é o que você falou. O Brasil é ainda inexplorável aravelmente, não sei se existe essa palavra, mas é inexplorável aravelmente, e que tem uma capacidade de expansão gigantesca. O que significa que talvez o crédito de carbono que vai valorizar com certeza absoluta, que é uma coisa que você vai comprar hoje e daqui anos vai ter uma valorização absurda, porque cada dia mais vai ser obrigatório isso. Companhias dentro da B3, por exemplo, no mercado financeiro, já tem ali o olhar para esse tipo de investimento, para esse tipo de retorno, de uma forma muito acurada, de uma forma muito densa, e já implicando ali no fica ou não fica, o mercado de ações se movimentando através disso. Então, eu tô de olho nisso para o meu investimento, algumas empresas que fazem esse tipo de transação para eu comprar o tal do crédito de carbono. E você falou para mim assim, a nossa indústria, a gente já faz isso naturalmente.
eu já tenho que plantar árvore, né? Então, o nosso mercado é crescendo o mercado, a gente vai ter mais crédito de carbono para vender, não é isso? Atendendo a demanda do investimento que hoje, daqui a pouco vai ter gringo e o mundo todo procurando a gente para esse tipo de transação, certo? Sim, porque na verdade o agro naturalmente é um gerador de crédito. Por quê? Porque a sua atividade é um grande sequestrador de carbono. Uhum. Então a gente consegue fazer isso através, no nosso caso, por exemplo, nossos pomares. Nós temos uma área hoje de pomares de citros cuja captura de carbono é muito maior do que aquilo que a gente gera, tá, de pegada de carbono na nossa produção industrial. Sim. Existe uma sobra. E vai ter alguém de uma loja, de uma indústria em algum outro lugar do mundo que precisa pegar e offsetar, que precisa compensar o carbono que está gerando. Quem vai ser o grande cara para ele comprar carbono que está sobrando? Do agro. De nós. Isso é uma coisa que precisa ser entendida, precisa ser regulamentada da melhor forma possível. O mercado de certificações, como a gente fala, é um mercado que ele cresceu. Certificações de você pegar e fazer o cálculo da sua pegada de carbono, seja ele positivo ou negativo, ela precisa pegar e passar por uma harmonização. Existem várias fórmulas, vários tipos de certificações que ainda se sobrepõem em algumas coisas, tá certo? Mas tem as suas diferenças, então precisa o que a gente fala, isso precisa ser harmonizado. Tá. Para que todo o mercado tenha o quê? Tenha uma referência. Ok. Igual existe um padrão para os contratos futuros de commodities agrícolas em Chicago e em Nova York, nós precisamos de ter essa mesma harmonização para calcular e garantir que o crédito ou déficit de carbono de uma empresa ou de uma instituição ou do que seja efetivo e mensurável e comparável. Está aí o primeiro grande desafio que isso precisa acontecer. Em acontecendo, isso desperta efetivamente um mercado capaz de ter geradores de créditos e compradores desses créditos muito bem definidos, onde o agro se coloca da parte geradora. Eu gero créditos de carbono na minha atividade. Tá. Compenso o que eu gasto no meu trator, eu compenso naquilo que eu gasto no meu silo, na industrialização, e ainda vai ter uma sobra. Sim. Em existindo isso, esse é um outro ativo que o agronegócio também traz para cima da mesa, que sempre aconteceu, e só agora está se dando destaque, visibilidade para isso. Visibilidade é termo tá, que o pessoal usa aqui. É isso aí. Estou aprendendo. Vai demorar um pouquinho. Burro velho também pega a marcha, pessoal. Tá? Então, essa visibilidade de como o agro trabalha e como ele é inserido para a sociedade, ele vem sofrendo uma grande mudança. Existem, tá, as questões referentes, tá, ao uso de produtos químicos, etc., mas essa é uma discussão que ela não pode ser estéril. Tampouco a questão da alimentação, tá? Calorias, não calorias. Eu acho que a gente precisa, vai passar por essa fase de todo mundo ser meio tratado igual, e aí com o tempo e com o conhecimento de todos, aí você começa a pegar e segregar isso daqui. Então você vai ter uma agricultura que ela usa produtos químicos, mas numa quantidade muito menor que a sua contraparte. Porque nesse caso, especificamente, o Brasil consome X mil quilos de defensivos por ano, tá? A Holanda é 1/10 disso. Pô, mas a área deles é 1/20. Consequentemente, por unidade de área, eles consomem muito mais do que nós. Sim. Ou por quilo de alimento produzido. Então, começar a ter essa estratificação, ela é necessária e faz parte desse processo de conhecimento da sociedade como um todo, para criar esse mindset entre as pessoas. Perfeito. Aqueles que são atores desses mercados, eles já conhecem. Mas até você transferir isso, tá, para a sociedade, vai um período de aprendizado. Sim. Apesar do agro ser velho, ele é muito novo. Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o Prats, né? Que é o suco de verdade. Eu tomo Prats, eu sou sua consumidora assídua. Tudo bem que o que você mais vende, o suco Prats que você mais vende é o de laranja, mas o meu preferido é o de goiaba. Você sabe, toda vez que você traz, porque é muito difícil de eu achar aqui, que você falou, realmente é o que eu mais trago, é o de laranja, é o que eu mais, né? É que o mercado consome. O mercado consome muito, O mercado né? consome. Tá? Tanto aqui quanto lá fora, o suco de laranja é o produto que as pessoas conseguem tomar com mais frequência, tá certo? E mais quantidade e em mais horários ao longo do dia. Isso é uma coisa que, nesses 10 anos que a Prats existe, a gente viu de diferente em relação ao que eram os nossos clientes, porque a gente faz exportação de suco de laranja, aí falando
Primeiro um pouquinho a respeito do Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja Uau. desde os anos 80. Olha que beleza. São mais de 40 anos onde o Brasil é o líder e a referência de mercado de suco de laranja para o mundo. E suco de laranja, e na Europa, em alguns países mais do norte da Europa, suco de maçã são os dois caras que todo mundo consome. Porque são sucos mais leves que você consegue tomar no seu dia a dia com frequência. Tá? E lá fora, o suco de laranja é o cara do café da manhã. Sempre foi, sempre teve essa tendência. Suco de laranja consome-se até às 11 horas da manhã. E quando a gente começou a pensar em pratos aqui no Brasil, a gente falou assim, pô, vai ser a mesma coisa. E para nossa grata surpresa, aqui no Brasil a gente toma suco de laranja o dia todo. Que beleza. Essa é uma coisa que, assim, difere o hábito do consumidor brasileiro e ajudou a gente a responder a pergunta que a gente sempre fez. Por que o Brasil, que é o maior produtor de laranja doce, o maior produtor mundial de suco de laranja, até pouco tempo atrás, não tinha suco de laranja na prateleira? Sério? Sim, tá? As duas maiores empresas do segmento têm um pouco mais de 10 anos. Que loucura. Se você lembrar um pouquinho, volta um pouquinho na sua cabeça, você tomava suco de laranja de que jeito? Pegando a laranja, cortando, espremendo e tomando o suco. É verdade. Mas você não tinha nem a disponibilidade de ter um produto que você encontrasse em qualquer lugar, em qualquer horário do dia. Você fazia isso quando? De manhã cedo na sua casa. Uhum. E ainda ficava com preguiça de fazer, porque dava trabalho. Sim. E isso a gente sempre perguntou. Não tem mercado de suco de laranja porque não tem produto? Ou não tem produto porque não tem mercado para esse tipo de produto? Na verdade, faltava o quê? Você conseguir fazer um produto que desse para o consumidor que estava habituado a pegar uma laranja, cortar, espremer e tomar, a mesma experiência de frescor e de sabor toda vez que abre uma garrafinha. Que máximo. O consumidor brasileiro nasceu sabendo tomar suco de laranja por conta desse hábito da fruta. Desde lá da nossa avó, que pegava 2, 3 laranjas, botava água, tá certo? Um monte de açúcar, fazia laranjada pra gente quando a gente era criança, tá certo? Isso foi passando ao longo dos anos. E aí conseguimos entender que o consumidor aprendeu a tomar o quê? Um produto que tenha frescor, que tenha sabor, igual tem uma fruta. E o grande desafio da indústria foi pegar e replicar essa experiência em escala para você poder fazer isso todos os dias, a qualquer hora do dia, dando disponibilidade desse produto, seja na paddock, igual a gente estava acostumado a fazer isso aqui em São Paulo, seja na sua casa, seja num posto de conveniência, num supermercado, e aí você ter a disponibilidade de encontrar esse produto que te dê esse prazer de você tomar um suco de qualidade, tá certo? A qualquer instante. E você tem um grande diferencial, que é o conservante que você usa do ativo da maçã, você já me explicou, né? Que, enfim, não, a gente não usa conservante. Não usa conservante. Não, o usa... da goiaba? O da goiaba, a gente adoça suco de goiaba com suco de maçã. É isso. Com suco de maçã. Então porque se você pegar e lembrar do gostinho da goiaba, ele é um pouquinho forte. Então, para você dar uma assentada nele, você usa suco de maçã para deixar o sabor mais equilibrado. Que gostoso, sim. E o suco de laranja, ele é 100% integral. Espremeu, pasteurizou, invasou, foi para sua casa. Via de regra, entre a gente pegar e colher uma fruta e ter ela dentro de uma garrafa, dificilmente passa de 24 horas. Sim. E aí depois, tá certo? E menos de uma semana tá na prateleira para você pegar, consumir. E graças ao giro que você consegue dar a esse produto, aí você tem sempre um produto tá com frescor, tá, e com sabor que as pessoas desejam. E por ser um produto natural, tem as suas flutuações. Eu sempre brinco, tá? E às vezes a gente faz duas coisas para entender o que o consumidor quer. Primeiro, quando tem experimentação do ponto de venda, aquela mocinha lá no balcãozinho levando lá no supermercado para a pessoa experimentar, a gente faz isso às vezes. A gente bota o uniformezinho, chega lá, dá para as pessoas. Senhora, gostou? Que bom. Imagina, o que a senhora gosta, o que a senhora gosta e o que a senhora não gosta. Tá? Mas é o melhor termômetro. Sim. E aí, nesse caso, desculpem se eu estou politicamente, se eu que seja errado, tá? Tem que conversar com a mulher. Não tem jeito, a mulherada é que pega e te dá o drive. O marido que vai lá comprar é mandado pela mulher. Exato. Não tem jeito, é isso aí, não vamos pegar e dourápio. Então você pega, pergunta para as pessoas, entende o feedback delas, tá certo? Para saber o que você pode fazer para pegar e transformar esse produto num produto melhor.
Tá? Certeza. Para sabores, a mesma coisa. Goiaba foi um cara que surgiu a partir disso. A senhora gosta desse suco? Que suco a senhora gostaria de tomar assim, desse jeitinho também? Goiaba foi um cara que surgiu desse jeito. Foi da experimentação do dia a dia das pessoas nos pontos de venda para a gente poder definir o que fazer. Tá? O que mais que a gente pode pegar e lançar? E tem alguns outros produtos no pipe que estão para ser lançados agora em 24 e 25, com a mesma dinâmica. Então não é ciência espacial nem nada. Eu acho que isso que faz um pouco do que a gente pode entender o que é empreendedorismo. É uma coisa difícil, é um cara que é muito etéreo. É meio ET. É meio ET, é isso aqui. Para a gente transformar ele numa coisa mais terráquea, a gente tem que pegar e bater papo com quem vai ser a pessoa que vai receber todo o resultado do trabalho que você desenvolveu. E entender o que ela quer que você desenvolva para pegar e tornar o consumo dela, a vida dela, o hábito dela mais saudável e mais feliz. Então a gente tem esse hábito de pegar e fazer essa coisa, de chegar perto do consumidor, conversar com ele, e eu acho que uma boa parte do sucesso da Prats é isso, é entender o que o consumidor estava procurando. E o grande desafio, manter isso do jeito que ele estava desejando. Exato. Olha, pode me mandar um coolerzinho, tá bom? Aceito recebidos. Sim, senhora. Eu vou fazer lá no Instagram, tá bom? Prometo, juro. Agora, não é só de alegria que vive o empresário, não é mesmo? Eu quero uma história real agora pra gente. No quadro Planetário da Sofrência, primo querido do meu coração, eu quero uma história real, uma história de lascou a goiaba mesmo, entendeu? Uma história que você possa contar, é claro. Pode mentir nome, faz personagem fictício, a gente não tem problema, a gente não liga não. Em 30 anos nesse segmento já deu para pegar, eu acho que a gente já trupicou, igual a gente fala lá na roça, a gente trupicou mais do que andou no trilho, tá? Mas teve uma, e máquina nunca quebra numa terça-feira às 9 horas da manhã. Nunca. Ela sempre vai quebrar ou numa sexta-feira à noite, tá certo? Ou numa quinta-feira antes de um feriadão. Tá? Eu vou te contar uma dessas, acho que foi no feriado de Páscoa. Acho que nós tínhamos 1 ano da Prats, prontinho para sair para o feriado da Páscoa. Isso foi numa quarta, não foi numa quinta, perdão. Foi numa quarta-feira, tá? Para respeitar a quinta-feira também. Tudo em ordem, tudo lindo, maravilhoso. Tá arrumando as coisas para pegar e viajar. Me ligam da fábrica. São Paulo. Tá? Compressor de frio da fábrica queimou. Como é que é? Sem isso a fábrica não roda. Meu Deus. Tá tudo pronto, feriado todo escaladinho para trabalhar, tá certo? Todos os pedidos encaixados. Cavalar, todo mundo tomando suco de laranja na Páscoa, com a família, com você. Eu falei, ai meu Deus, tá? Larguei as coisas, corri para a fábrica, fomos ver o que tinha acontecido. Mas foi BO grande, tá? Queimou um motor, tá certo? Quadro elétrico tinha ido pro pau, não sei o quê. Bom, quarta-feira de noite, véspera de feriado, eu não ia achar um mecânico nem para remédio. Sim. Tá? Aí pegamos e fomos. Eu sei que a gente pegou e começou a mexer naquilo na quarta-feira à noite, amanhecemos na quinta na fábrica, conseguimos achar uma pessoa para pegar e fazer um reparo numa parte, saiu um funcionário levando, a gente ficou consertando o quadro elétrico quinta-feira o dia inteiro, não respeitei a sexta-feira santa, tive que comer um bifão na hora do almoço, porque não tinha jeito, porque a gente já não tinha dormido uma noite, estava quase na segunda sem dormir, e aí eu lembro que no sábado de aleluia, conseguimos botar a fábrica para rodar de novo. E aí o que você não fez? Na quarta noite, na quinta, na sexta e no sábado de manhã, tivemos que fazer na sexta à tarde, domingo de Páscoa, Coelhinho da Páscoa não apareceu para ajudar, tá certo? E aquele final de semana que é para ser lindo, maravilhoso, tá? Foi da jeito segunda-feira, depois que todo mundo voltou. Mas ali foi um perrengue, tá? Eu acho que ainda tem até foto, tá? Mão cheia de graxa, tá certo? Roupa de 3 dias, tá? O urubuzinho tava batendo continência, né? Eu era o general urubu naquela altura do campeonato. E mais a galera da fábrica que não arredou pé e ajudou a gente a pegar e colocar para funcionar. Mas esse foi um dos piores perrengues, tá certo? Para botar a vida em ordem. Eu imagino. Perrengues menores, tá? Acontecem toda semana. Todo dia tem um. Todo dia tem um. Tá?
Mas aquele eu lembro, porque a gente estava começando a pegar e ter um certo tamanho, pegar tração, como a gente fala, e acontece uma dessas, e a gente tudo bonitinho, escaladinho, mas Deus ajudou, trabalhamos bastante e conseguimos superar. Nem Mas não toda- quero fazer de novo. Não. Não. Tá bom. Tá bom. Nem toda a faculdade de engenharia elétrica te ajudou nesse momento. Não, tá? Porque mexer com alicate, chave de fenda, solda, essas coisas já tinha ficado no passado distante. A gente teve só que lembrar disso daí. que lembrar. Tudo, só de Pra lembrar. ajudar o engenheiro que tava ali. Mas não quero fazer de novo, não. Mas tem uma brincadeira a mais que você vai viver comigo? Olha só. No quadro de frente com o ET é um bate-bola, tá, Paulinho? Eu vou te fazer Legal. uma pergunta, você me responde? bom. Pergunta, responde. Só pra gente se divertir um pouquinho, fechou? Tá bom. Você vai responder pra essa câmera, não vai responder pra mim, não, tá bom? Tá bexiga. Vamos lá. Atenção, prepara. Se eu chegasse em Marte, a primeira planta a ser plantada em Marte por mim seria? Um pé de laranja. Se o ET chegasse no Brasil e fosse visitar a minha fábrica, o que eu daria pra ele provar? Suco de laranja. Depois do suco de laranja. Suco de goiaba. Tá me puxando o saco, adorei. Lógico. Suco de goiaba. Tá bom. Se o ET chegasse no Brasil e eu levasse ele pra passear em algum estado brasileiro, em algum lugar, seria? No Paraná. Tá? Apesar, tá, eu vou renegar minha origem paulista, mas o Paraná é um estado bem legal. Se eu tivesse que ir pra outro planeta, fazer um investimento no agro e fazer um negócio com Elon Musk, o que eu falaria pro Elon Musk? Putz, essa é difícil, hein? Tá? Carro elétrico não vai dar certo. Carro elétrico não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Vamos plantar. Faz carro a álcool, tá certo? Aí a gente planta cana de açúcar. Ah, boa ideia! Arrasou! Ah, E por fim, se eu tivesse hoje que inventar um planeta só para o agro, extremamente arável e produtivo, esse planeta se chamaria? terra. Ah, que amor! Amei! Ê! Amei, com certeza. Ai, gente, eu amo morar na Terra, realmente. Eu adorei. Que É fofo. porque a gente vem da terra. É A isso. gente faz. A gente consegue pegar e trazer o que a terra nos dá, pela sua própria essência, para a nossa vida no dia a dia. Sim. Você não tem nada mais legal do que você pegar uma semente, plantar aquilo, se transformar numa planta, você colher e alimentar alguém, tá? Com aquilo que a terra te deu. Que maravilhoso. Primo, obrigada pela sua presença de coração. Vou sair com essa mensagem linda e apaixonante do teu trabalho, né? Que é sinal de tudo que você faz e o que você representa pra gente. Obrigada. Amei. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha podido elucidar algumas coisas, tá, para todo o teu público, tá? E estamos à disposição. É o que a gente sabe fazer. Vai no Plantar e colher. LinkedIn. Fica a dica, vai no LinkedIn. Um beijo e até semana que vem.